Bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos iniciar agora a nossa segunda aula de filosofia reformada. Esse ponto de contato que a igreja está tendo agora é importante, porque depois a gente vai progressivamente se aprofundando nesses conceitos. Então, como eu disse na aula passada, nós teremos aqui algumas palavras mais difíceis, entre elas, algumas que eu citei na última aula: epistemologia, metafísica, agora prolegômenos. O que é isso? Já vou começar com vocês estabelecendo aqui um prolegômeno. Prolegômeno não é apenas um princípio, mas um fundamento, um guia, uma base que vai nos orientar durante a caminhada aqui que a gente vai levar. Então, o prolegômeno da filosofia que eu quero trazer para vocês aqui e estabelecer aqui agora é que a nossa busca pela verdade seja para nos aproximar de Deus antes de qualquer coisa. Não seja somente para saciar o nosso desejo de conhecer, o nosso apetite de consistência lógica, porque isso aí vai ser uma consequência natural dessa busca, visto que quando você conhece não somente Deus, mas a própria criação, você vai ver que há uma ordem, uma organização em tudo que é criado. Então essa consistência lógica, ela é uma consequência natural da nossa busca pelo conhecimento. Mas que nós não venhamos buscar o conhecimento como um fim em si mesmo, mas essa busca seja para nos aproximar de Deus. Isso é um prolegômeno que eu estou estabelecendo aqui com vocês durante toda a nossa caminhada aqui nessa matéria de filosofia reformada. A gente venha pensar sobre isso. Então, a epistemologia, como eu disse na aula anterior, ela vai estudar, ela é um campo dentro da filosofia que ela vai estudar como é que a gente adquire o conhecimento. Mas saibamos de antemão que o fruto desse estudo, ele vai nos impulsionar uma relação com Deus. Não é a epistemologia, nem a filosofia, nem um prolegômeno, nem uma palavra difícil que vai te aproximar de Deus. Mas o fruto dessa busca vai te trazer esse relacionamento. Então, porque Deus é a origem da realidade metafísica. E todas as coisas apontam para essa origem. Quando você analisa a natureza e tenta buscar respostas às questões fundamentais que a gente tem, você vai chegar a um ponto inicial, que é a origem, ou seja, tudo vai apontar para Deus. Tudo tem o seu fundamento, que é Deus. Então não é o conhecimento como fim em si mesmo, mas a filosofia deve ser uma ferramenta para buscar uma virtude, para buscar a sabedoria em Deus. Deus é o nosso Senhor de tudo. E aí, quando eu digo isso, que Deus é o Senhor de tudo, eu estou trazendo à tona o atributo da soberania dele, ou seja, ele tem domínio sobre todas as coisas, porque tudo advém da criação dele. Ele é antes de tudo, ele é infinito, ele é eterno. Então, isso engloba quaisquer áreas do conhecimento. Então, Deus é o Senhor da medicina, da história. A gente vê a providência dele interagindo e guiando a história conforme quer. Mas Deus é o Senhor também da filosofia. Êxodo 9:29 diz que a terra é do Senhor. Quando diz que a terra é a criação em si, por completa, não excluindo nenhum só átomo que pudesse ser dissidente no universo, como diria Abraham Kuyper, né? Na fundação ali, no seu discurso da fundação da Universidade Livre de Amsterdã, ele, como um primeiro-ministro, uma figura pública, seria o nosso presidente. Ele disse que não haveria nenhum átomo que pudesse ser dissidente, ao qual Deus não dissesse é meu, Deus não bradasse é meu, eu criei. Não há nada que fuja ou escape do meu domínio. Por isso que eu digo que Deus é o Senhor de tudo. Então esse atributo de soberania é interessante. Passa um slide aí para nós. Charles Hodge, ele é um teólogo muito conhecido.
E na sua Teologia Sistemática, na página 434, ele diz o seguinte: pressupor que alguma coisa seja grande demais para estar incluído no controle de Deus, ou que algo seja pequeno demais para escapar à sua observação, ou que a infinitude dos particulares possa distrair sua atenção, é ignorar que Deus é infinito. Vocês acham, irmãos, que as implicações dessas pressuposições, eu até sublinhei ali, elas podem afetar a maneira com que a gente vai interagir, vai adquirir conhecimento, que a gente vai se relacionar com Deus, com a Escritura? Vocês acreditam que sim ou não? Esses pressupostos influenciam ou não? Sim ou não? Quem acha que não influencia, levanta a mão aí. Bem, vocês estão certos. Ainda bem que ninguém levantou a mão. Eu não sei se é porque sabem ou se é porque não entenderam a pergunta, né? Pressupor que algo seja grande demais ou pequeno demais, ou que algo venha a distrair a atenção de Deus. Isso aí, consequentemente, poderia atrapalhar na observação dele, no controle dele. Isso aí é uma falácia, né? Nada pode ser grande demais ou pequeno demais para Deus. Deus se importa tanto com os grandes eventos da história, quanto com aquele grão de areia que foi colocado ali na praia por alguma motivação que a gente não conhece, mas ele sabe. Então, isso aí pode afetar os pressupostos, ou seja, aquilo que guia, fundamenta o nosso estudo. E eu posso trazer para vocês aqui o que é os prolegômenos, né? São princípios, são bases, fundamentos. Eles predizem, anunciam de antemão. Eles importam sim, naquilo que a gente vai estudar, naquilo que a gente vai se aprofundar, nos diversos campos da filosofia. E por isso que nós estamos trazendo aqui, porque quando eu for falar sobre epistemologia, metafísica, ética, estética, esses prolegômenos vão ser aquelas bases que vão sustentar e que a gente vai pressupor estar contidos ali no nosso estudo. Pode passar o slide? Então, essas questões elas vão justificar a existência dos próximos prolegômenos, né? Então, prolegômenos e sua importância. Esse é o primeiro tópico, passa aí para a gente, certinho, nesse slide mesmo. Nós temos uma definição. Como eu disse para vocês, os prolegômenos eles nos mostram quais são as premissas, os métodos, os princípios que vão guiar os nossos estudos daqui para frente. Com relação à teologia, por exemplo, a gente pode perguntar quais são os prolegômenos da pessoa, teologicamente falando, né? E assim a gente já vai saber qual a linha teológica que a pessoa segue. Por exemplo, se ela é de uma teologia liberal, uma teologia mais legalista, ele é um cidadão fundamentalista, etc. Então façam um teste. Perguntem antes de qualquer coisa o que a pessoa crê num diálogo que você está ali, seja com cristão ou não, o que a pessoa crê ali sobre Trindade, qual tipo de interpretação que você pode dar à Escritura, se é uma interpretação sempre alegórica, não, método histórico-gramatical e etc. Qual tipo de livro que é a Escritura? Ela é inerrante, ela é infalível, ela não é nada disso, ela é mais que isso? Quando você pergunta os prolegômenos da pessoa, você já vai saber qual tipo de teologia ela carrega, porque é como se aquilo lá fosse um fundamento pelo qual ela vai caminhar, vai adquirir o conhecimento. Então, com a filosofia não é diferente. Os prolegômenos eles vão dizer a respeito do modo de pensar de cada pessoa. Seria, irmãos, ingenuidade de nossa parte iniciarmos aqui a nossa caminhada na filosofia, não passando por esse passo dos prolegômenos. Por quê? Sabe aquele livro que você pega aleatoriamente? Vou comprar um livro. Aí você sai lá numa livraria qualquer e pega lá os best-sellers, né? Já estão na frente ali, já estão bem na frente. Você vai lá e compra. Esse é best-seller, então deve ser bom. Compra. E aí, quando você está ali no meio da leitura, depois de dispensar horas e horas e horas lendo, você vê, poxa, isso não fala comigo.
eu discordo da maioria das coisas que estão aqui. É um ensino que, na verdade, me fez mais perder meu tempo do que adquirir conhecimento. Então, quando a gente fala sobre literatura, por exemplo, é interessante a gente partir do pressuposto que existem os clássicos. Clássicos são aqueles livros que são atemporais. Eles falam com você na Idade Média, na Idade Moderna, no pós-modernismo, antes de Cristo. Eles são livros construídos de uma forma tão profunda que as verdades estão enraizadas ali. Então é interessante, antes mesmo de eu buscar um livro, eu perguntar para alguém que tem gosto parecido, uma pessoa que conhece sobre literatura, para eu saber onde eu estou pisando. Com os prolegômenos na filosofia, é justamente isso que nós estamos fazendo. Nós estamos mostrando algumas definições para vocês, saberem onde vocês estão pisando, para no meio do caminho não falar assim, poxa, mas eu pensei que não era assim. Então eu estou indicando as bases, os fundamentos, que nós iremos caminhar daqui para frente. Essa leitura aleatória de um livro qualquer best-seller sendo comprado em uma livraria, ela é até perigosa, porque vai te levar a perca de tempo e, infelizmente, uma coisa que a gente não tem, né, na sociedade atual é tempo, né? Então, você tem que aproveitar e remir o tempo mesmo, aproveitar da melhor forma possível. Antes de fazer qualquer coisa, busque essas orientações. Então, a caminhada filosófica, ela é dessa forma, ela necessita de prolegômenos, pois a realidade que a gente vai analisar, ela nem sempre pode ser explicada de forma direta. A Bíblia, ela vai nos dar diretrizes acerca do que eu devo fazer, mas nem tudo vai estar explícito. Ela tem resposta para tudo, mas nem tudo vai estar explícito. Eu estou falando aqui que eu reafirmo que a Bíblia que ela é suficiente. Mas tem coisa que você tem que cavar. Por exemplo, vamos falar sobre computador. Vou buscar um versículo aqui que fala sobre o uso do site. Não tem. Mas existem as diretrizes que vão fundamentar a minha caminhada e a minha boa utilização da internet nos dias atuais. Então você vai reaplicar e caminhar na sua vida baseado naquelas pressuposições, naqueles fundamentos que a gente está chamando aqui de prolegômenos. Então, na caminhada filosófica, da mesma forma, a gente tem realidades que não estão sempre diretamente expressas, sem intermediários. E é interessante a gente ter esses intermediários. Vejam, assim que antes de começarmos a corrida, a gente tem que conhecer o quê? Poxa, eu mesmo já participei aqui da Corrida do Fogo, que é do bombeiro. Aí você já olha o mapa lá, ó, eu tenho que ir por aqui, passar aqui, são tantos quilômetros aqui, e aí aqui tem que virar, vai ter um cone lá sinalizando. Esse trecho aqui eu não corro muito, porque lá na frente vai ter uma subida, então se eu gastar minha energia aqui, eu tenho uma subida lá. Então eu tenho que olhar a questão de desnível do terreno, se tem buraco ou não, espaçamento entre um lado e outro, borda da pista, porque se tiver muita gente correndo, você vai ter toda hora ficar se movimentando, você vai ter que correr mais ao invés de correr na linha reta. Então, antes de iniciar uma corrida, o que você faz? Mapeia. Vai conhecer o lugar, saber o trajeto, a pista, o nível do tipo de corrida, a exigência que você vai ter, desnível, etc. Na filosofia, da mesma forma, e aqui eu vou estender não só para a filosofia, mas para as outras áreas do conhecimento que a gente tem, inclusive o conhecimento teológico. Nós temos as bases que vão sustentar, que vão dizer assim, ó, a igreja presbiteriana tem a igreja batista como irmã. Por quê? Porque os fundamentos centrais estão lá. Apesar de discordarem de alguns pontos, método de governo da igreja, forma de batismo, nós temos as verdades centrais se coadunando, se ligando. E aquelas verdades centrais é que vão nos fazer caminhar juntos. Quais são as verdades centrais? A Trindade, a divindade de Cristo, a verdade que nós aguardamos ansiosamente o retorno dele para reinarmos juntamente com ele durante toda a eternidade. Então, existem pontos de contato tão fortes com relação aos prolegômenos, os aspectos fundamentais da fé, que vão nos unir, apesar das
distinções que são periféricas. Então, um exemplo disso é quando a gente fala aí sobre... Então, a gente viu o que é o prolegômeno, a necessidade deles, então, seria até ingenuidade deles não existirem, a gente tem que saber onde está pisando. E agora, a liberdade cristã. Quando a gente fala sobre esse assunto, é interessante porque a gente pode abordar de várias formas esse assunto, né? Mas é menos difícil abordar esse assunto pelos limites da liberdade cristã. Por exemplo, a liberdade cristã tem uma das suas limitações, a santidade. 1 Pedro 2,16 diz assim: vocês são livres e, no entanto, são escravos de Deus. Olha o antagonismo, né? Livre, mas escravo. Ou seja, antes você era escravo do pecado, hoje você é escravo de Deus, servo. Mas Deus nos chama de filho também. Então, apesar de livre, eu sou escravo de Deus, sou um servo dele. Não use, 1 Pedro 2,16 continua, não usem dessa sua liberdade como desculpa para fazer o mal. Então, quando eu abordo esse assunto, sobre esse aspecto da limitação da santidade, uma limitação que a liberdade cristã me dá, que é a santidade, ou seja, não usem da sua liberdade para praticar o que é errado, o que é mal, o que ofende a santidade de Deus, é mais fácil do que eu chegar aqui e listar 1 milhão de situações possíveis pelas quais vocês vão ter que agir dessa ou daquela forma. Um conceito mais legalista. Então, percebam que fica melhor quando a gente conhece o assunto pelas bases gerais, para depois se aprofundar nele. Assim, os prolegômenos, eles fazem. A liberdade cristã, então, ela tem o seu início, por exemplo, na conversão, ou seja, assim que a gente crê, as verdades centrais do Evangelho vão estar ali, mas eu não sei se vocês já refletiram, engraçado, você se converteu agora, as verdades centrais da fé foram as motivações pelas quais Deus te chamou e você se arrependeu. Agora você está num mundo onde progressivamente você é chamado à santidade, que a santidade é um progresso. Então eu tenho que, nessa caminhada, utilizar dentro da minha liberdade cristã e não ofender a santidade de Deus. Existem limites. Percebam que um neófito acabou recém-convertido, ele vai ter que buscar a santidade. E como é que ele vai ter uma orientação acerca do que é a santidade? Ele deve conhecer e buscar a Deus. O que é o conhecimento? A busca do conhecimento, a epistemologia. E ele vai se perguntar: como é que eu posso conhecer a Deus? Como é que eu vou saber meus limites da liberdade cristã acerca da Escritura? Ele sabe da revelação geral, da revelação especial que vai definir ele para ele. Mas percebam que essa busca do conhecimento ela já é natural e inerente à caminhada cristã também, certo? Então vejam que a epistemologia ela está atrelada a uma vida de santidade. O que eu quero dizer com tudo isso? Ao conhecermos as bases pelas quais a gente deve andar, então a gente vai estar cada vez mais aptos para não sair daquele caminho durante a jornada. Então, através dos prolegômenos, nós podemos saber qual filosofia está sendo apresentada. Eu estou falando aqui agora para vocês, e vocês estão, de acordo com a cosmovisão de cada um, filtrando as minhas palavras e recebendo isso. Alguns recebem um pouco mais diferente que os outros. Não tem como ter um pensamento monolítico, mas como eu parto do pressuposto que todos creem, então aquelas verdades compartilhadas e universais estão aí. É mais fácil vocês concordarem comigo do que um incrédulo concordarem comigo. Porque o filtro dele é diferente. Então, através dos prolegômenos, nós podemos saber qual filosofia está sendo apresentada, e o que ouvimos é filtrado pela perspectiva que a gente adota para interpretar o mundo e a realidade. Passa o slide aí para a gente. Então, a gente tem, diante disso tudo, uma problematização no cenário de ser cristãos. Muitos filósofos cristãos têm sido guiados por fontes extras bíblicas. Esse é um grande problema. Quando você vai indicar um livro para alguém, geralmente você, vou indicar um livro cristão, para que a pessoa venha conhecer a Cristo através daquela ferramenta útil, né, a exposição do Evangelho.
O problema é que muitos cristãos e filósofos cristãos estão sendo guiados por fontes extrabíblicas. Uma filosofia que é, às vezes, prejudicial à nossa vida cristã, à nossa intimidade com Deus, ao nosso crescimento, à nossa busca no processo, no progresso da santidade. Então, a filosofia platônica influenciou, isso é um exemplo, né? Muitos pais da igreja. Essa filosofia platônica, ela tem os aspectos positivos dela, que aí a gente abstrai e traz, para nos ajudar a interpretar melhor o mundo, mas ela tem alguns aspectos negativos, são aqueles aspectos que vão contrariar a própria Escritura. Eu posso citar aqui o caso de Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia foi praticamente um sucessor da era apostólica ali. No livro Padres Apostólicos, na página 107, ele diz isso aí: não sinto prazer pela comida corruptível, nem me atraem os prazeres da vida. Então, encontramos aqui uma problematização na filosofia cristã, porque ela foi mesclada com o pensamento do Platão. Inácio de Antioquia tinha a verdade aqui escriturística. E como ele já tinha uma mentalidade influenciada pela filosofia grega, ele tem aquela perspectiva platônica de que o que é material, o que é carnal, são as coisas ruins. Então, para eu me aproximar do que é bom, eu tenho que abrir mão do que é tangível, material e físico. Então ele fala: não sinto prazer pela comida corruptível. Pergunta para vocês: alguém aqui gosta de comer uma torta bem feita? Uma torta de morango, uma torta salgada, uma torta... Não tem como, né? Tem comida que você chega... Tem fruta que você olha e você fala assim: poxa, essa aí... Eu duvido se vocês não queriam lá um milkshake do Bob's. Eu gosto do sorvete do McDonald's. Não é o melhor do mundo, mas é legal. Tem comida interessante. Industrializada? Ruim. Mas a ponto de dizer que eu não sinto prazer pela comida corruptível, isso aí é uma influência platônica no pensamento teológico de Inácio de Antioquia. Então a gente vê que um prolegômeno, ou seja, uma base pela qual ele partiu de um pressuposto para interpretar a Escritura. E a conclusão dele foi afetada de forma negativa. A gente tem prazeres na vida e Deus não vai contra esses prazeres. Isso não é mal por si só. Então é bom a gente ter essa perspectiva, porque quando a gente trabalha sobre essa perspectiva dos prolegômenos saudáveis, nós sabemos que tem uma estrutura: criação, queda e redenção. Na criação, na Bíblia mesmo é dito o quê? Que Deus fez tudo bom ou ruim? Bom. Então a criação é boa. Por que a criação seria mal? Então tudo que é físico é ruim. Platão tinha esse pensamento, né? Tudo que é material, a gente está preso a essas coisas, vamos transcender, pensar algo além. Então, apesar da criação estar sofrendo os efeitos da queda, e aí eu entendo o pensamento de Platão, o pensamento de Inácio de Antioquia, realmente existem efeitos que vão diminuir essa beleza, essa bondade no que foi feito na criação. Ou seja, o dualismo platônico, que é distinguir a criação entre as coisas boas e ruins, né? Material e o que não é tangível, ela não se coaduna com a verdade. Sendo assim, nós concluímos que a filosofia cristã deve utilizar e se apegar àquilo das outras filosofias somente o que está de acordo com a compreensão filosófica sadia, tá? Passa aí o outro slide. Nietzsche, ele diz assim: o cristianismo é platonismo para o povo. Foi uma observação que ele teve. Observando aí a influência que tivemos, né, como cristãos, da filosofia grega, ele criticou o cristianismo quando disse essa afirmação. Ele erra. E aí o erro de Nietzsche já não é um erro por acaso, é um erro intencional. É de maldade mesmo. Ele quis falar para pegar no ponto ruim. Ele erra intencionalmente, né, quando faz essa afirmação,
Porque ele faz o quê? Ele pega todo o cristianismo como uma síntese geral do que é o pensamento cristão. Ele fala assim, não, todo mundo, todo cristão pensa como Platão pensava. Só que ele tenta adaptar a escritura. E não é verdade. O pensamento cristão ele não é monolítico nesse sentido, né? De certo modo, Nietzsche acertaria se ele afirmasse que uma parcela de cristãos, apenas uma parcela, tá? Foi influenciada, de fato, pela filosofia platônica. Isso é verdade. Então, concepções gregas influenciaram a teologia e a filosofia cristãs. E hoje nós temos consequências disso. Só trazendo aqui à tona, que são consequências positivas, o modo de pensar, a lógica, o raciocínio, eles têm contribuições muito boas para a gente, mas contribuições negativas. Tudo que é material é ruim, vamos criar uma dualidade aqui e tal. Então, eu posso citar negativamente o caso do ascetismo. Os ascetas, eles entendem que a evolução espiritual, ela se dá necessariamente com a fuga dessas coisas materiais. O ascetismo, ele é uma consequência do pensamento platônico, tá? Pode passar outro slide? Vamos ver um que é bem falado aí ultimamente, por causa da política, né? Ele é um filósofo que tentou falar sobre a questão social, e isso teve consequências para a forma com que as pessoas analisam a política e dirigem o Estado como um todo. Então, Karl Marx disse que a religião é o ópio do povo. Quem quiser pode ler o Manifesto Comunista, isso está explícito lá essa expressão dele está explícita lá. Então ele dizia que a religião ela é usada como uma ferramenta para manter o status quo de poder que a gente tem hoje. Os ricos sempre vão continuar lá em cima e os pobres aqui embaixo. Então, para manter essa estrutura, os ricos gostam, a burguesia, aqueles que mantêm os meios de produção no seu domínio, eles, para se perpetuarem no topo da cadeia, para eles se perpetuarem com esse status quo de poderosos, eles estimulam que a religião continue. Karl Marx criticou, falou assim, a religião é o ópio, é uma droga, o ópio é uma droga. E aí, quando você está sob efeitos de drogas, o que acontece? Você fica entorpecido. E aí você vive uma ilusão. Então, o religioso, para Karl Marx, nessa perspectiva, era uma pessoa que estava vivendo uma ilusão e, na verdade, estava sendo enganado. Quem assistiu Matrix aí sabe que é como se você estivesse dentro da Matrix, só fazendo aquilo que deveria ser feito e outras pessoas têm acesso a sair dessa Matrix. E aí, a religião era usada como instrumento de perpetuação do poder por parte dessa classe que detém os meios de produção, que seriam os burgueses. Sendo assim, a única forma do homem encontrar a verdade seria abolindo essa droga. A solução que Karl Marx encontra é, já que a religião é o ópio do povo, ou seja, ela traz entorpecimento, ilusão, e o povo fica pensando de uma forma que não deveria, vamos abolir a religião, porque aí o povo vai cair em si. Uma das soluções, faz parte do projeto. Ele tem o passo a passo da implantação mais prática do negócio, mas a religião ele entende como esse estado ilusório para a realidade, para que você só possa encontrar a verdade e a felicidade real se você se livrar dela, no caso da religião, né? Como o ópio do povo aí. Então, outras perspectivas do mesmo autor, no caso aí, Karl Marx, vão ser vistas aqui nesse livro que eu li, e eu quero compartilhar com vocês. Por que eu estou trazendo isso aqui, essas citações, irmãos? Porque todos os escritos desses filósofos, na medida que você lê, você vai filtrar com a sua cosmovisão, com a filosofia que você carrega, com a base teológica, isso vai poder chocar ou se coadunar com aquilo. Então, é bom analisar tudo que você vai abstrair de conhecimento. A leitura é um bom teste. Então, lendo esse livro aqui, Voz do Cristianismo Primitivo, do Paulo Sipersky e Glenn Hinson,
eu fiz algumas observações sobre os prolegômenos, sobre os fundamentos, as bases que eles carregam, e eles são cristãos, para escrever um livro desse. Geralmente você vai escrever motivando, você tem um interesse por trás. O título do livro, Vozes do Cristianismo Primitivo, me chamou a atenção. Então eu falei, poxa, vou ler, porque eu gosto da patrística, né, da era medieval. Depois da patrística você tem o quê? A escolástica. Isso é muito interessante. Eu sempre me interessei por isso. Eu falei, poxa, legal, deve ajudar bastante aí a gente obter mais conhecimento. Então eu, como um leitor comum, li para obter mais conhecimento sobre essa época, a contribuição desse povo. Então, ele é um livro que faz a exposição histórica dos primeiros séculos, sob uma perspectiva crítica acerca dessa interpretação tradicional que a gente tem da história. Então, primeiro ponto aí dos prolegômenos que eles carregam, eles têm eles querem fazer, na verdade, uma crítica histórica. É um revisionismo histórico. Eles falam, vocês têm que rever essa história. Por quê? Porque ela foi contada através apenas da ótica do rico. Olha lá o que está escrito. Somente os poderosos tiveram a habilidade de preservar seus registros para a posteridade. Portanto, a história dos poderosos passa a ser história. Então, ninguém vai conhecer a história dos pobres, porque eles não tinham condições de propagar seus escritos, não tinham cultura, não estavam envolvidos com o meio acadêmico e etc. Então, para defender o cristianismo, não, para defender o revisionismo histórico, eles entram com essa crítica, falam assim, nós temos que rever tudo que você conhece sobre história por causa desse motivo. Nós estamos vendo apenas sobre a ótica do rico, do poderoso. E aí, irmãos, é um problema grande, porque eles fazem uma análise social dialética, colocando em contraponto uma história que eles dizem que é verdadeira da ótica do rico, do poderoso, e a outra história que não foi contada nem escrita através da ótica daqueles que foram oprimidos. E aí, qual que é a verdade quando você lê uma coisa dessa? Como eu chegarei à verdade? Se eu aplicar esse pressuposto, esse prolegômeno que eles carregam, para a escritura sagrada, será que eu vou acreditar que isso aqui é inerrante, infalível, que é a voz de Deus que realmente inspirou os escritores e que não tem nenhum erro, Deus controlou todo o processo? Ou eu vou acreditar que não, ali realmente que estava no meio do processo era quem tem o poder, e aí agora eu vou ter que ver sobre outra ótica. A Bíblia não era tanto assim. Qual a minha tendência? Relativismo. Relativismo. Relativismo é uma característica bem clara aí, da pós-modernidade, que é a época que nós estamos vivendo. Então, uma frase interessante aqui que eu falo para vocês é o seguinte: mostre-me seus prolegômenos e eu te direi a sua teologia, a sua filosofia, a sua cosmovisão e etc. Por isso é interessante expressarmos os nossos prolegômenos na prática filosófica. Os autores, então, desse livro, eles vão afirmar que a história chegou ao nosso conhecimento e ela deve ser questionada quanto à sua validade, pois ela foi documentada sobre essa ótica dos ricos apenas. Na página 115, ele disse isso aí. Outro ponto que fica bem claro no livro é essa influência da da cosmovisão marxista. Então, ao dividir o povo entre os oprimidos e os burgueses, os poderosos, ele está tendo influência do pensamento do filósofo Karl Marx lá atrás. Não só ele, outros filósofos também, né? Isso é um apanhado geral aí. Então, você vê que eles escrevem sob perspectivas. Palavras como oprimido, libertação, desigualdade, dominação, luta, classes e palavras do tipo, ao fazer a leitura, observei em abundância. Está em abundância lá. Então, aí você já, com o pé atrás. Aqui, o prolegômeno, a base, o fundamento. Qual a ótica desse escritor?
Ele está seguindo a linha, ele está me puxando para um lado aqui que talvez não seja o que eu penso, e a gente tem que ter essa capacidade crítica de, já que eu busco a verdade, e a verdade é Deus, e eu quero conhecer a verdade cada vez mais, isso é uma virtude, a sabedoria. Ao agir pensando de forma contrária ao que a Escritura diz, eu não vou alcançar a virtude. Então a gente tem que ter esse senso crítico natural. Não é um ceticismo pleno, mas tem que ter a dúvida. E a filosofia traz isso para nós. Ela não traz tantas respostas, ela traz mais perguntas. Mas ela está ali no processo de você questionar. A resposta é lógico que nós vamos encontrar em abundância na Escritura. Mas e o método que você utiliza para duvidar, para questionar, para chegar à verdade? A filosofia está mais aí nesse ponto. Então, eu senti também que a parcialidade, em certa parcialidade, né, em se retomar fatos históricos, elas influenciaram a exposição mais honesta que eles deveriam ter. Pode passar o slide aí. Eles disseram assim na página 17 do livro. As igrejas primitivas, ao contrário das práticas atuais, olha a ênfase, ao contrário das práticas atuais, elas batizavam em água corrente, imergindo o batizando 3 vezes, respectivamente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa afirmação ela é taxativa, ela é exclusivista. Ela está dizendo que a prática da igreja primitiva é contrária do que a gente faz hoje. Esse batismo aí, em água corrente, imergindo, batizando 3 vezes em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é contrário ao que a gente vê hoje. Aí, quando eu li, eu falei, puxa, então ele tem um conhecimento legal, porque ele sabe o conhecimento que tinha antes, como era a prática doutrinária do sacramento ali, e ele sabe o que todas as igrejas fazem nos dias de hoje, né? Então, ele falou, não, tudo, pela minha observação, tudo que eu vi antes é contrário ao que nós estamos vendo hoje. Aí eu fui atrás, porque quando você vê algo tão explícito, taxativo, você tem que ir atrás. Lá, nessa afirmação no livro, tinha lá uma nota, aí de onde ele tirou essa afirmação. Está lá na Didaquê, na página, no capítulo 7. A Didaquê era um catecismo do primeiro século. Foi o primeiro catecismo que orientou a igreja de uma forma mais prática das coisas que deveriam acontecer ali. Então, depois dessa citação ali que ele faz, diz bem assim, ó, a Didaquê continua. Eu fui lá na fonte, fui na Didaquê, li lá no capítulo 7 e continua dizendo assim: se você não tem água corrente, batize em outra água. Opa, flexibilização. Se não tem água corrente, batize em outra água. Aqui ele disse que a igreja primitiva batizava em água corrente, né? Então, a Didaquê vem contrariando, falando assim, se você não tem água corrente, batize em outra água. Há uma flexibilização no processo, não é algo tão taxativo quanto parecia. Ou seja, o autor está colocando suas próprias impressões para denotar uma coisa, para te levar para um caminho. E aí, continua assim dizendo, se não puder batizar em água fria, faça em água quente. Na falta de uma outra, derrame 3 vezes a água sobre a cabeça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso está no livro Patrística, na página 352, daquela série verde dos livros católicos lá, da editora Paulus. Então, qual a motivação da negligência quanto à sequência do documento? Por que ele não colocou toda a citação da Didaquê completa aqui? Porque eu posso manipular os escritos, não só das pessoas, mas da própria Escritura, ao meu bel prazer, para falar aquilo que eu quero. Os prolegômenos são interessantes, que são aqueles fundamentos pelos quais você vai caminhar. É predizer, é um prenúncio, é uma introdução. E aí, quando você conhece os fundamentos da pessoa, você sabe, poxa, ele está dizendo isso aqui porque ele quer chegar nessa outra finalidade. Então, irmãos, isso me deixou bem atento à abordagem deles. Outro texto que carece de fonte, e que essa fonte não foi citada, foi essa. Miguel Serveto, quem entra na igreja presbiteriana e vem de outra igreja, com certeza vai ser acusado de alguma coisa. Mas Serveto, Calvino mandou matar Serveto.
Agora, pergunte para eles, me dê a fonte. Porque deveria ter algum documento histórico, já que ele foi queimado, que ele foi morto oficialmente pela cidade, deveria ter algum documento histórico, um jornal, ou alguma coisa que tivesse definido como foi aquela morte. E aí, cadê as fontes? O autor aqui simplesmente chegou e falou assim, não, Miguel Serveto foi queimado vivo em Genebra por ordem de Calvino. Isso é uma citação explícita lá do livro Voz do Cristianismo Primitivo. Essa afirmação, ela necessita de autoridade, irmãos. É como se você tivesse falado assim, ó, morreu fulano ali, quem matou foi Cicrano. Eu não posso chegar e afirmar se eu não tiver provas ou se eu não tiver visto. Isso é falsa alegação de crime, né? Se torna até um crime, porque eu estou incorrendo numa falsa acusação. Então, por ordem, quando você diz que fulano foi morto por ordem, é diferente de você dizer, Calvino poderia ter agido e não agiu. É diferente de você dizer, Calvino tinha influência e ficou calado. Que provavelmente pode ter sido isso uma das coisas. Ou que Calvino, apesar de ter influência, se coadunou com aquela morte. A gente não sabe. Eu não vou defender ele porque eu não tenho fontes, eu não vejo nenhum documento histórico que prove isso. Mas quando você mostra explicitamente que ele foi morto por ordem que Serveto foi morto por ordem de Calvino, então é interessante você trazer as fontes. Esse senso crítico, ele faz parte dessas dúvidas que a filosofia traz. Pode passar o outro slide. Diz assim na página 72. Celebração da Eucaristia, incluindo algumas vezes a distribuição de leite e mel, remoção de toda a roupa para batismo. Está lá no livro. Remoção de toda a roupa para batismo e na ceia tem leite e mel. Vocês já viram isso em algum lugar? Eu não vi nem em outros escritos da patrística, que é interessante, se vocês quiserem se aprofundar em algum assunto, não leiam apenas um autor, porque você vai ser influenciado por ele. Leiam várias, e aí você vai ver. E aí, pelo menos nas leituras que eu fiz sobre a patrística, sobre essa época, eu não vi nenhuma afirmação de que havia remoção de toda a roupa para o sacramento do batismo e também havia distribuição de leite e mel na ceia. E o autor lá do livro não citou nenhuma fonte, ele não relacionou nenhum autor, nenhum livro antigo, nenhum documento, nada. Então, vamos continuar. O que devemos... os liberais, então, eles vão vibrar com esse ponto de vista. Por que eu trouxe aqui, irmãos? Porque o liberalismo teológico, ele é consequência de um pensamento filosófico ruim e da incredulidade. As pessoas intencionalmente, elas não só se afastam de Deus, mas elas te induzem a esse afastamento. Através dos seus escritos ou das suas falas. Querem saber um modelo disso? Liguem a televisão e assistam qualquer programa que se diz evangélico ali. 90% é quase que descartável. Eu não vou dizer que tudo é ruim, mas essa é a impressão que a gente vê. Por quê? Ali sim está a voz da história na mão de quem detém o poder. É difícil de você colocar um programa de televisão sério numa igreja que não visa a teologia da prosperidade. É difícil de manter isso. Existem exceções? Existem. Ainda bem que a internet está aí, você pode filtrar melhor. É mais acessível, mais fácil de postar. Então, os liberais eles vão vibrar com isso aí. Esse revisionismo histórico, esse tipo de coisa. O restante do livro, então, ele vai seguir o discurso da utilização da interpretação histórica para a libertação dos oprimidos, na ideia de que há uma multiplicidade e subjetividade da forma que você deve analisar a realidade, a história, essas coisas. Impossível gostar desse relativismo da pós-modernidade, porque enquanto a gente vê esse relativismo, a Bíblia fala, não matarás, não roubarás. É algo absoluto? A lei moral de Deus ela é eterna, ela transcende o tempo. Ela não deve ser flexibilizada.
E não é porque eu estou na pós-modernidade, que tem um relativismo como marca, que eu vou usar isso como um pressuposto. Os meus prolegômenos, tanto filosóficos quanto teológicos, são aqueles que estão coadunando com a Escritura. Então, principalmente para quem queria ler um livro de história somente, essa foi a minha perspectiva, tá? Eu peguei esse livro de uma forma sincera, e vou conhecer aqui. E aí, é impossível não fazer isso. Pode passar aí. Então, quais são os prolegômenos? A gente viu lá, na primeira parte, a questão da definição, né, dos prolegômenos, a importância dele. Depois, a problematização dos prolegômenos para os cristãos, que são essas influências aí de filosofias outras que impactaram a forma do cristão lidar até com a Escritura. E agora, quais são os prolegômenos para a filosofia cristã? É comum o menosprezo da figura do filósofo cristão. Pode passar o outro slide. Volta. É esse aí mesmo. É esse aí. Não, é esse. É comum o menosprezo da figura do filósofo cristão como se fosse um filósofo de segunda categoria. E aí eu vou estender para vocês na área científica também. Porque a partir do momento que o cientista se declara cristão, ou ele reafirma sua fé, que é igual o pastor pregou aqui antes, não tenha vergonha do evangelho. Então, se eu sou cientista, eu não tenho vergonha, eu vou afirmar minha fé. A minha fé faz parte da base, do fundamento de tudo que eu estou falando. E na ciência, eu não vou falar assim, minha fé fica aqui, a ciência vem aqui. Eu não separo. E aí, na filosofia, as pessoas têm tido o filósofo como um cidadão de segunda categoria, assim como na ciência. Por quê? Eles partem do pressuposto seguinte, que a pessoa que é cristã, ela vai fazer uma filosofia tendenciosa aos seus pressupostos, aos prolegômenos que ela carrega. Isso aí é ruim, porque está, infelizmente, desmerecendo, né, até a capacidade do cristão desenvolver qualquer coisa cultural. Faculdades como a Mackenzie, por exemplo, hoje já estão quase que em estado de guerra, não, mas muito mal vistas por parte daqueles que estudam nas universidades públicas. Por quê? Porque lá é uma faculdade presbiteriana. E aí eles oficialmente têm uma base que não se coaduna com o que o pensamento pós-moderno afirma. Portanto, quem sair de lá, quem se formar, o Mateus se formou lá. Aí eu vou contratar alguém. Eu sou de Nietzsche, Karl Marx, eu sou dessa galera aí. Você é formado em qual faculdade? Mackenzie. Opa! Esse aí não vai fazer boa ciência, boa filosofia. Ele é um cidadão de segunda categoria, tendencioso pelos pressupostos que ele carrega. Então, o ponto que eu quero chegar é sobre a neutralidade. Nós não podemos dizer que os filósofos religiosos têm fé e os irreligiosos não têm. Essa antítese ela é comum no nosso meio, mas a realidade é que todo ser humano vai ter algum compromisso de fé. Todo ser humano, independente de ser Karl Marx, Nietzsche, Platão, Aristóteles, Agostinho, São Tomás de Aquino, todo ser humano, por ser ser humano, vai ter algum compromisso de fé. Às vezes ele vai maquiar aquela verdade, mas ele vai ter um compromisso de fé. A fé é um componente estrutural, universal, que está inerente à nossa natureza humana. A questão é se a fé tem um alvo correto ou não. Nós vamos preencher o nosso vazio com Deus ou com os deuses criados por nós mesmos. Quais devem ser os deuses criados por essas pessoas que dizem que são agnósticos, que são ateus? Eles vão adorar ou seu próprio eu, ou os deuses mitológicos de alguma coisa que eles acreditam, ou eles vão adorar a riqueza, o poder, o sucesso. Mas o ser humano, como um ser criado por Deus, ele tem essa marca que distingue ele dos animais, de toda a outra criação.
Imago Dei, eu carrego isso em mim. Nós somos seres religiosos naturalmente. A questão é se eu vou colocar essa fé no alvo correto ou não. Eu posso dizer que eu sou agnóstico, ateu e adorar a mim mesmo, a riqueza, o poder, o sucesso, a autossatisfação. Ninguém está vendo. A minha declaração é uma coisa, mas por dentro eu sempre tenho aquela dúvida. Porque eu olho para a criação e vejo, há um Deus. A Bíblia diz isso, lá em Romanos. Existe um Deus e você é indesculpável por não glorificar. Certo? Romanos 1, 19 e 20 diz: todos sabemos a verdade a respeito de Deus, pois Ele a tornou evidente. Deus tornou a verdade evidente. Nós temos que descobri-la. Por meio de tudo que Ele fez, desde a criação do mundo, todas as pessoas podem perceber os atributos invisíveis de Deus. Isso está escrito em Romanos. O poder, a grandiosidade dele, a eternidade, a natureza divina. Portanto, ninguém tem desculpa de dizer que não teve oportunidade. Então, a neutralidade é uma falácia, é um mito. Todos nós somos seres religiosos por natureza. A questão é qual o alvo da nossa fé. Sendo assim, poderemos concluir que os prolegômenos para a filosofia cristã, eles derivam sempre do teísmo trinitário canônico. O teísmo, para fazer aquela distinção do deísmo com D, porque o deísmo é criar e abandonar, não tem envolvimento, é um Deus transcendente, mas que não é imanente, não está com a criação, está além dela somente. Então, o teísmo é para distinguir também do politeísmo, ou seja, nós temos apenas um Deus, não são vários deuses, como era o panteão grego. Isso é um prolegômeno que nós carregamos. E ele é trinitário. Por quê? Porque é 3 em 1, 1 em 3. Como é que você me explica essa matemática? Que matemática é essa? E aquela pessoa que busca na filosofia apenas a ordem das coisas, apenas a lógica, ela vai falar, não, 3 é 1 e 1 é 3, não existe, essa argumentação é falsa, portanto, a fé cristã, judaica cristã, né, ela é uma fé que não é razoável. Então nós defendemos o teísmo trinitário canônico. Por que canônico? Que vai de Gênesis a Apocalipse. Porque nós cremos na revelação especial de Deus, que é onde ele se revela. Aqui nós vamos encontrar toda a epistemologia, não só aqui, através também da natureza, da criação, das coisas reveladas, porque Deus se revela através da natureza também, a verdade dele está lá, clara. Pode passar o último slide, para a gente finalizar. Nós temos aqui 4 prolegômenos para a gente carregar para a filosofia cristã. O primeiro é ontologia, criador, criatura. Quando eu falo de ontologia, eu estou falando sobre o ser. Eu estudo sobre o ser. Uma pedra não é um ser ontológico, no sentido de que ela se comunica com a gente, que ela interage, que ela pensa, toma decisões. Ela não tem questão volitiva, vontade, né? Ela não executa nada, ela é simplesmente algo criado, material. Então, há uma ontologia, o ser criado. Uma ontologia que vai distinguir a criatura do Criador. E aí é um pressuposto bom para a gente carregar na filosofia. O meu prolegômeno é que Deus é infinitamente superior a mim mesmo. E essa postura de submissão, de reverência, é uma postura que se coaduna até com os escritos de Platão, que não conhecia Deus. Porque ele mesmo dizia que a gente, nos seus escritos você vai encontrar essa perspectiva de que você só pode adquirir qualquer tipo de conhecimento quando você se submete à mente daquele que está falando com você. Daquele que tem algo a oferecer de conhecimento maior. Então há uma ontologia que vai distinguir o Criador da criatura. O ser dele é distinto do meu. Apesar de sermos diferentes, ele está além da criação, um Deus que transcende tudo que a gente pode conhecer, até minha mente não consegue acompanhar, ele é eterno, infinito. Ele também tem uma característica muito interessante, que é a proximidade. É um Deus que está com a criação
próximo dela, guiando a história. A história não está ao léu. Quando eu for estudar a história, eu tenho que ver. Lembra lá do livro que a gente viu? Voz do cristianismo primitivo. Será que Deus está guiando aquele processo? Vamos revisionar tudo aqui, porque está na ótica do rico, poderoso e etc. Então, a própria história, ela é reflexo daquilo que Deus guia. Esse Deus que é transcendente e imanente, ontologicamente distinto, mas também que colocou sua marca na sua criação, através da imago Dei, as características, os atributos que ele compartilha com a sua própria criação. Outra perspectiva interessante é que, um prolegômeno que nós vamos carregar, é que a graça vai restaurar a natureza. Lembram? Criação, queda, é a história da humanidade, é a nossa história. E redenção. No final nós vamos ter consumação das coisas. A graça de Deus, ela é algo atemporal que entra no nosso tempo. Você não merecia. E você é alcançado por essa graça. Isso é um prolegômeno que eu tenho que carregar na minha investigação, em toda a minha vida. Eu não merecia, e aquilo que estava criado, e que por minha causa tem os efeitos da queda, a própria natureza geme aguardando o momento da redenção, aquilo lá vai ser redimido no futuro. Então a graça, ela vai restaurar a natureza. Por fim, a graça comum. Por que esse ponto é interessante? Porque se eu não incluo ele aqui, nós vamos entender que tudo que é feito de filosofia extra-cristianismo não presta. E não é assim. Deus ilumina as maiores mentes do mundo. Vocês acham que Leonardo da Vinci foi iluminado por Deus de alguma forma? Sim ou não? Gente, ele foi artista em todos os sentidos. Engenheiro, pintor, escultor, ele fazia de tudo. Ele tinha protótipos que séculos depois foram feitos e desenvolvidos por pessoas da tecnologia, que ele estava muito além do seu próprio tempo, uma pessoa iluminadíssima. Eu não sei o contato que ele tinha com Deus, mas independente de qualquer coisa, partamos do pressuposto de que Deus ilumina a mente humana, em geral, por causa do imago Dei. Você se comunica com ele, o processo criativo faz parte disso, seja na engenharia, na filosofia, na história, em qualquer área. E mais um ponto, e você vai te ajudar a não excluir tudo aquilo que não é cristão, tá? E por último, Jerusalém e Atenas. Há uma distinção aqui. Apesar da graça comum, há uma distinção. Os hebreus, eles aprendiam a motivação, né, algo interno, de reverenciar. O conhecimento não era um fim em si mesmo. Ele tinha um objetivo. Era reverenciar aquilo que estava sendo conhecido, a verdade. E aí é que vem a piedade e a sabedoria. O grego, ele já aprendia, ele buscava a verdade para compreender. Eu não conheço esse universo, eu sei que há uma ordem por aqui. Eu consigo aprender essas ordens na natureza, mas eu quero compreendê-las, somente para satisfazer o meu próprio ego. O que o homem moderno faz hoje? Eu quero utilizar. O que é importante para a gente é a utilidade. Eu não quero saber de compreensão. Estou nem aí se o negócio é verdade, se não é. Eu quero que sirva para mim. Isso serve para mim? Serve. Então, beleza. Está ótimo. É igual na moralidade, né? Deus fala mentir, aí a gente vai ver isso lá na ética, né? Mentir é uma coisa que não deve ser feita, porque vai contrário à verdade. Se Deus é o caminho, a verdade e a vida, Deus é a própria verdade, eu estou fugindo dele, contrariando a verdade, fugindo da santidade a partir do momento que eu minto. Então, quando eu minto, eu estou... Aí o moderno vai falar o quê? Se a mentira servir para alguma causa boa, vale a pena. Então eu vou utilizar a mentira para o meu próprio benefício, porque eu não tenho base, prolegômenos ou fundamentos que vão me ajudar a tomar decisões corretas. E é quase que criminoso ver o quanto nós nos afastamos dessa realidade quando a gente mente. Parece uma facada no coração, porque você está sobre as bases corretas, você tem a verdade na sua mão, e mesmo assim a gente decide mentir e fugir dela.
Então, enquanto a postura de Jerusalém é reverenciar, os gregos fazem para compreender, a gente faz para utilizar. Com a postura reverente, eu concluo aqui para vocês que a gente venha desenvolver uma filosofia cristã sabendo dos prolegômenos, que são prolegômenos bíblicos. Amém? Alguém tem alguma contribuição ou quer fazer uma pergunta? Vai lá, Jesus. Não estou escutando. Agradeço aí. Você vê que é a questão de utilizar, né? Eu vou utilizar a Bíblia conforme o meu bel prazer para satisfazer o meu desejo. A minha motivação está errada. Então, a verdade ela é algo absoluto e que transcende o tempo também. A Terra sempre teve essa forma, mesmo antes da gente descobrir que ela tinha essa forma. O homem foi até o espaço para observar aquilo que já era uma verdade, que Deus já tinha posto ali. Então a verdade, ela sempre é verdade. Essa questão de revisionismo, ela é complicada. A Bíblia só vai servir desse livro até esse livro. Esse aqui não é bom, essa passagem não é boa. E aí a gente começa a fazer um evangelho que foge da verdade que Deus criou e que vai estar de acordo com o meu pensamento.
E aí é um grande problema, né? A gente vê, é o mundo que a gente vive. Mas é bom citar o exemplo do vento. É como se o vento, se eu sair ali fora, o vento vai me tocar. Eu não tenho controle sobre ele. E eu não sei de onde ele vem, nem para onde ele vai. Mas ele me toca. A verdade é isso também, assim como Deus. Ela está aí, você não tem controle, quem criou foi Deus, eu vou observá-la. Agora, dar novos tons à verdade é complicado, porque eu estou transformando-a em mentira. E aí eu fujo da santidade, igual eu falei, os limites do uso da minha liberdade cristã. Pode falar de novo. Mais alguém? Alguma pergunta, contribuição? Amém. Então vou pedir para o pastor Zé Luiz fazer uma oração para a gente concluir. Senhor, nosso Deus, nosso eterno e glorioso Pai Celestial. Nós agradecemos a Ti, meu Deus, pela oportunidade de nos encontrarmos na Tua casa, para cantarmos hinos de louvor a Ti, meu Deus, para ouvir a Tua palavra e ouvir principalmente que o princípio da sabedoria consiste no temor a Ti. Portanto, Senhor nosso Deus, nós suplicamos que o Senhor abra o nosso entendimento para que possamos conhecer a paz da infinita sabedoria revelada na Tua palavra e assim, meu Deus, termos todo o argumento necessário para responder àqueles que fazem objeções à nossa. Portanto, meu Deus, ilumina as nossas mentes e dá-nos, ó Deus de amor, a sabedoria que provém de Ti, a fim de que consideremos a transitoriedade deste mundo e assim estejamos prontos para atendermos unicamente a Ti. Muito obrigado pela habilidade didática que o Teu servo demonstrou na exposição deste assunto e suplicamos que o Senhor multiplique cada vez mais o seu saber e que haja nele sempre esta disposição para defender a fé que temos do Senhor Jesus Cristo. E também, meu Deus, nós suplicamos que o Senhor nos conduza em paz às nossas moradas provisórias e guarda-nos, ó Deus, de todo mal. E, finalmente, Senhor, suplicamos perdão pelos nossos pecados e o fortalecimento da nossa fé. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Agradeço. Até mais à noite.